aqui é o Fraga, eu sou médica hepatologista e aqui no meu canal eu trago muita informação sobre doenças do fígado em geral. Se isso lhe interessa, se vocês conhecem pessoas que podem se beneficiar dessas informações, que necessitam dessas informações, então não deixe de compartilhar o canal. E também não se esqueçam que eu tenho o meu perfil do Instagram, onde eu faço lives sobre dúvidas de doenças hepáticas, onde você pode participar ao vivo para tentar tirar a sua dúvida. 30 minutos das 20 horas às 20h30, toda terça-feira. E se você não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like para ser notificado de quando novos vídeos forem publicados. Hoje, o tema é sobre doença celíaca e alterações no fígado. Vou falar um pouco inicialmente sobre a doença celíaca em si. O que é a doença celíaca? Então, a doença celíaca talvez você já tenha escutado falar que é uma alergia ao glúten, que é uma sensibilidade ao glúten. E na verdade, a doença celíaca não é apenas uma alergia ao glúten. Ela é sim uma doença autoimune desencadeada pelo glúten, onde o organismo da pessoa começa a produzir anticorpos contra uma fração do glúten, que é a gliadina, e acaba danificando também as velocidades intestinais, do intestino fino, do intestino delgado. E isso leva a uma série de sintomas, uma série de consequências de um organismo com sistema imunológico ativado, além de destruição, de atrofia das velocidades duodenais e intestinais. Isso leva a estufamento, síndromes de má absorção, perda de peso e diversas consequências. A doença celíaca, como outras doenças autoimunes, ela tem uma base genética e ela está associada principalmente ao complexo de histocompatibilidade principal, o HLA. Então, pessoas que têm determinados HLA, especialmente na doença celíaca, HLA-DQ2, têm maior predisposição genética a produzir esses anticorpos contra o glúten e isso fazer o dano no intestino e dar o que a gente chama da doença celíaca. Não são todas as pessoas que têm esse HLA que têm doença celíaca, mas essa é uma predisposição genética, por algum motivo, por algum gatilho, essa doença é desencadeada. A prevalência da doença celíaca é estimada de 0,5 a 1% da população. Como comentei, ela é uma doença autoimune, porque a pessoa acaba destruindo as suas células intestinais, as suas vilosidades intestinais. Como qualquer doença autoimune, ela é considerada uma doença sistêmica, onde outros órgãos podem ser acometidos. Então, por exemplo, pessoas que têm doença celíaca, que têm diagnóstico de doença celíaca, têm maior risco de doença autoimune da tireoide, dando hipotireoidismo, dando tireoidite, que é uma inflamação da tireoide. Tem maior risco de hepatite autoimune, que é uma doença hepática autoimune. Tem maior risco de colangite biliar primária, que é uma doença hepática que danifica as vias biliares. Mas isso eu vou comentar com vocês mais especificamente na sequência. Tem maior risco também de síndrome de Sjögren, que é uma síndrome onde produz anticorpos contra as glândulas, onde a pessoa fica com o olho seco, boca seca, diminuição das secreções corporais como um todo. Em relação ao tema desse vídeo, então, como eu comentei há pouquinho, a doença celíaca pode afetar o fígado, pode vir associada com outras doenças do fígado, como a doença hepática autoimune, incluindo hepatite autoimune e colangite biliar primária, além de alguns casos também de colangite esclerosante primária. Eu tenho vídeos específicos sobre essas doenças também, mas hoje eu vou falar especificamente de alterações no fígado em pacientes com doença celíaca. Claro, pacientes com doença celíaca podem ter qualquer doença hepática, como qualquer pessoa que não tivesse doença celíaca, por exemplo, hepatite B, hepatite C, dano hepático por álcool, por medicamentos. Mas o foco desse vídeo são doenças que estão mais intimamente relacionadas à doença celíaca ou mais diretamente relacionadas a ela. A gente sabe que pessoas com doença celíaca têm uma maior chance, um maior risco de ter elevação das enzimas hepáticas, que são as aminotransferases ou transaminases, que é a TGO, TGP ou AST e ALT e gama-GT, ok? Então, por que essas pessoas têm? Quais são os mecanismos que fazem que os pacientes com doença celíaca têm maior risco, maior incidência de elevação de enzimas hepáticas? Então, a gente divide em 3 grandes grupos.
Sem contar as outras doenças, tá? Que pode acontecer com qualquer pessoa, mas aquelas intimamente relacionadas à doença celíaca. São 3 grandes grupos. O relacionado à elevação das enzimas hepáticas simplesmente pela própria doença celíaca, e esse grupo, quando a pessoa assume uma dieta sem glúten, que é o tratamento da doença celíaca, essas enzimas hepáticas costumam normalizar. Tem as doenças autoimunes relacionadas à doença celíaca, que eu acabei de citar, hepatite autoimune, colangite biliar primária e colangite esclerosante primária. E tem o próprio desenvolvimento de doença hepática gordurosa, não aquela doença hepática gordurosa relacionada ao metabolismo, ao acúmulo de gordura corporal, que também o paciente com doença celíaca pode ter. Mas aqui eu vou falar de uma esteatose que ela é ocasionada pela própria doença celíaca, independente de outros fatores metabólicos, tanto que a doença celíaca é considerada uma causa secundária de esteatose. Sabe-se hoje, através de dados epidemiológicos, que de 9 a 10% das pessoas que chegam no consultório do hepatologista para investigar elevação de enzimas hepáticas têm doença celíaca. Tanto que hoje a doença celíaca está no rol de investigação de doenças hepáticas quando a pessoa vai ao hepatologista. Eu sempre falo que tem um checklist de doenças do fígado que o hepatologista tem que descartar, incluindo hepatites virais, incluindo doença hepática alcoólica, incluindo hepatite autoimune, colangite biliar primária, colangite esclerosante primária e também, olha só, a doença celíaca. Então, o primeiro grupo que eu vou falar é aquelas alterações, elevações de enzimas hepáticas, onde a própria doença celíaca, por si só, pelas alterações corporais que ela dá, ocasiona essa elevação de enzimas hepáticas, de aminotransferases ou de transaminases. Nesse caso, como eu comentei há pouco, a gente tirando o glúten da dieta, essas pessoas normalizam as enzimas hepáticas. E se a gente faz biópsia do fígado, a gente vê um infiltrado, que são células inflamatórias, geralmente à base de linfócitos, que quando a gente tira o glúten, esse infiltrado some. Não se sabe exatamente por que isso acontece. Tem diversas teorias que foram estudadas, mas a mais provável é por um aumento de permeabilidade intestinal. Inclusive, em estudos clínicos, a gente não faz esse tipo de avaliação na prática clínica habitual, mas em ensaios clínicos, em estudos clínicos, na pesquisa, existe um índice de permeabilidade intestinal que se pesquisa e se percebeu que esses pacientes com doença celíaca, que tem atrofia, que tem inflamação intestinal, o que acontece? Acontece uma maior permeabilidade do intestino, que o índice de permeabilidade é maior e está relacionado à elevação das enzimas hepáticas. Por que isso acontece? Não é difícil a gente imaginar que quanto mais permeável a nossa mucosa intestinal a nossa parede intestinal mais substâncias tóxicas ou substâncias de produtos bacterianos migram ou são absorvidos e entram na circulação portal, que é a circulação diretamente relacionada ao intestino e ao fígado, leva para o fígado mais toxinas ou mais componentes bacterianos, e isso pode induzir a inflamação do fígado. Então essa parece a explicação mais plausível para acontecer essa elevação de enzimas hepáticas relacionadas à doença celíaca. Então essas são as alterações no fígado relacionadas à própria doença celíaca, sem outra doença no fígado associada, ok? Agora eu vou falar um pouco sobre autoimunidade, então doenças autoimunes e doença celíaca. Como eu comentei antes, a doença celíaca ela é uma doença autoimune e, portanto, tem uma maior incidência de outras doenças autoimunes associadas. Quando a gente pensa em doença autoimune no fígado, a doença autoimune do fígado que está mais diretamente relacionado à doença celíaca é a chamada colangite biliar primária, que é uma doença autoimune onde se produz anticorpos contra os ductos biliares, onde eles são destruídos, e que dá uma doença colestática. Se sabe que em torno de 3% dos pacientes com doença celíaca irão desenvolver colangite biliar primária e em torno de 6% dos pacientes com colangite biliar primária irão desenvolver doença celíaca. Então, quem tem uma ou outra doença, a gente tem que ficar com a luz alerta ligada para saber que essas doenças elas se correlacionam. Então, se a gente tem paciente com doença celíaca que começa a desenvolver colestase laboratorial, que seria
aumento de fosfatase alcalina e gama-GT, a gente tem que pensar nessa colangite biliar primária. E por outro, pacientes que tenham colangite biliar primária que começam a ter alteração do hábito intestinal, com diarreia, enfim, a gente tem que pensar a doença celíaca. E também pessoas que estufam muito, né? Às vezes a doença celíaca, a manifestação principal é estufamento. A outra doença autoimune que também está relacionada à doença celíaca, que eu também já citei, foi a hepatite autoimune, assim como eu comentei em relação à base genética. A hepatite autoimune também tem uma base genética, assim como todas as doenças autoimunes. Eu comentei antes, no início do vídeo, que a doença celíaca está associada a uma alteração no complexo de histocompatibilidade principal, presença do alelo HLA-DQ2. E a hepatite autoimune tem uma relação com o HLA-DQ3 e esses alelos eles estão intimamente ligados. De forma que as pessoas que têm elevação de enzimas hepáticas com principalmente a base de TGO e TGP ou das transaminases, que também é chamado de AST ou ALT, a gente tem que pensar em hepatite autoimune. Principalmente se as elevações dessas enzimas hepáticas, elas não regridem com a dieta sem glúten. E a prevalência de hepatite autoimune nos pacientes com doença celíaca é maior que na população em geral e é em torno de 4 a 6%. Em relação a outra doença autoimune do fígado, a colangite esclerosante primária, os dados são bem mais escassos. Ela já é uma doença mais rara em comparação às outras duas que eu citei, mas na doença celíaca existem alguns relatos de casos, parece existir sim uma maior incidência na população geral na colangite esclerosante primária, mas os dados são mais limitados. Lembrando que a colangite esclerosante primária é uma doença autoimune onde ocorre uma inflamação dos ductos biliares com estenoses por processo inflamatório, relacionado a esse processo inflamatório dos próprios ductos biliares com estenoses e dilatações, e isso leva um dano ao fígado. E por último, a gente sabe que os pacientes com doença celíaca têm uma maior incidência de esteatose, principalmente não relacionado a quadro metabólico, não relacionado ao acúmulo de gordura corporal, e sim a própria doença celíaca. E aí a gente entra no mesmo questão racional quando a gente fala na elevação de enzimas hepáticas relacionadas à doença celíaca. Por que os pacientes têm esteatose? Provavelmente pelo aumento da permeabilidade intestinal e talvez por um aumento da quantidade de bactérias no intestino delgado, que a gente chama de supercrescimento bacteriano. Isso são tudo hipóteses. Por que isso? Porque a gente sabe que, então, a doença celíaca tem maior permeabilidade intestinal, pode ter um supercrescimento bacteriano. E a gente sabe que, por outro lado, pessoas com esteatose também têm uma maior incidência de supercrescimento bacteriano, uma maior liberação de toxinas para o fígado. Então, se chega à conclusão que talvez o mecanismo da esteatose na doença celíaca seja relacionada também a esse aumento da permeabilidade intestinal, ao aumento da quantidade de bactérias no intestino. Era isso então que eu tinha programado para falar com você sobre doença celíaca, um apanhado geral. Então o recado final é o seguinte: pessoas com doença celíaca devem ter as suas enzimas hepáticas monitorizadas. E caso elas estejam persistentemente elevadas, principalmente que mesmo com dieta sem glúten elas permaneçam elevadas, ela deve ser investigada, essas pessoas devem ser investigadas por alguma doença hepática concomitante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de compartilhar com as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar dessas informações. E até o próximo vídeo.